A China registrou crescimento econômico de 7,4% nos últimos 12 meses. O número parece alto, perto dos números de outros países, como o Brasil, mas é o menor desde o terceiro trimestre de 2012. A economia chinesa é a segunda maior do mundo, mas passa por mudanças. A tentativa é estabelecer um crescimento sustentável, mesmo que seja mais lento. No fim do primeiro trimestre do ano, a China cresceu 7,4% na taxa anual. É o menor número desde o terceiro trimestre de 2012. Para isso, o país pode começar a priorizar mais o mercado interno. Um crescimento menor pode ser sentido em outras partes do mundo, especialmente nos outros países da Ásia. Países como a Austrália e o Brasil podem sentir um reflexo pesado também, já que encontram na China o maior mercado para matérias-primas e componentes industriais. A economia brasileira cresceu 0,24% em fevereiro, segundo o Banco Central. O número é bem menor do que o crescimento de janeiro, mas já era esperado por especialistas. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central registrou que o crescimento da economia brasileira em janeiro foi de 2,35%. Em fevereiro, o crescimento foi bem menor, ficou em 0,24%. Apesar de ruim, o resultado já era esperado por causa do bom resultado do mês anterior, que é difícil de ser superado, mas também pelas medidas adotadas pelo Banco Central. O aumento seguido da taxa básica de juros, que acontece desde abril do ano passado, serve para controlar a inflação, mas ao mesmo tempo enfraquece o comércio, que tem um movimento menor com os juros mais altos. O ritmo de investimento nas empresas também cai nesse contexto. O IBGE já havia divulgado um dos resultados da medida com um crescimento menor nas vendas do varejo. O índice do Banco Central não é considerado uma prévia da medida do PIB, o Produto Interno Bruto, por ser feito de forma mais simples e com estimativas, mas serve para basear tomadas de decisões do Banco Central, como a decisão sobre a própria taxa básica de juros do país. A avaliação geral é de que em 2014 o Brasil cresça menos do que no ano passado. 54 pessoas foram detidas em um protesto contra os gastos da Copa do Mundo realizado ontem em São Paulo. 4 continuavam presas hoje de manhã. A manifestação começou no vão livre do Museu de Artes de São Paulo, o MASP. Os manifestantes questionam os gastos de 28 bilhões de reais com a Copa do Mundo. Segundo o Tribunal de Contas da União, 22 bilhões desse total está sendo pago com dinheiro público. Esse professor fez as contas e colocou no cartaz. No hospital estão caindo nos corredores, caindo de maca, não tem maca. E agora a dona FIFA vem buscar 4 bilhões do brasileiro. Apesar do protesto ser contra a Copa, esse manifestante admite que evitar a realização do Mundial não é o mais importante. Eu espero que pelo menos a população se mobilize com essas reivindicações que tem e mesmo que tenha Copa, se contrapõe assim ao evento, cobre responsabilidade dos nossos políticos. Criticando a qualidade da saúde pública, alguns manifestantes usaram maquiagem simulando ferimentos. Mesmo sob a chuva, cerca de 1.000 pessoas interditaram um dos sentidos da Avenida Paulista. Outra crítica dos manifestantes é o lucro das empresas envolvidas com a construção dos estádios. As empreiteiras recebem empréstimos sem juros, deixam de pagar impostos, vão lucrar depois de 20 anos ainda com esses estádios, enquanto a gente não tem financiamento para fazer coisas básicas. No final da noite, houve atos de vandalismo e cerca de 50 manifestantes foram detidos pela polícia. Em Salvador, um banco e um supermercado foram arrombados, aulas foram suspensas e ônibus não circularam por causa da greve da Polícia Militar que começou ontem à noite. Os grevistas querem plano de cargos e o mesmo salário da Polícia Civil. Comércio fechado e pessoas assustadas. Salvador amanheceu com o clima tenso após a declaração da greve da Polícia Militar. No centro da cidade, apenas esta loja na ladeira do São Bento está funcionando. Na madrugada de hoje, a Cesta do Povo, localizada no Ogum, foi saqueada. A diretoria da BAL ainda não decidiu se a loja volta a funcionar durante a greve da PM. A população está aterrorizada, mas nem todo mundo pode permanecer em casa aguardando o fim da paralisação. Enfrentar o medo e cumprir com as obrigações foi a decisão de algumas pessoas.
Tô com medo porque já passou na televisão coisas horríveis, que roubaram várias lojas de celular e tudo. Estou aqui ainda pensando se eu vou ou não, né? Porque já falaram que os ônibus vão parar mais tarde. Eu estou com medo de ir trabalhar e não voltar para casa, né? Para reforçar a segurança, o governo da Bahia pediu auxílio de homens da Força Nacional. Desde o início da greve, os policiais militares estão acampados nesse parque aquático em assembleia permanente. Eles estão se preparando para entregar uma contraproposta ao governo do estado, que por sua vez está disposto a negociar, mas já entrou em contato com o governo federal solicitando a vinda de tropas da Segurança Nacional para a capital baiana. Em primeiro lugar, a nossa preocupação é com a segurança da população. É para ela, né, que nós temos que devotar nossa atenção agora. Para isso, o governador já acionou os meios legais para a decretação da garantia da lei e da ordem, né, para o chamamento da Força Nacional. Nós não sabemos a repercussão nem a extensão, né, do movimento paredista, qual é a adesão que isso tem na tropa, é importante dizer, mas nós estamos nos antecipando. Nós temos que ter essa preocupação com a população para que a população, de uma certa forma, entenda todo esse esforço e saiba que pode também contar com as forças federais e com aqueles policiais que continuam trabalhando na defesa da ordem pública. Agora são 7h18 e você vai conhecer a seguir a tecnologia que pode dar mais água a Alagoas. Sistema que separa sal da água pode abastecer o semiárido do país.